Então, Ampleforth. O que é Ampleforth, né? É o hype lá na gringa. Para muitos parece ser contraditório à primeira vista, porque como que uma stablecoin ela pode variar às vezes 100% do seu próprio preço. E é um projeto da DeFi, né? Da Decentralized Finance. Então, vamos sacar mais ou menos o que é isso. Então, pensa no exemplo. João tinha uma Ample, né? Que é o token da Ampleforth. E aí ela valia $1. Em seguida, vamos supor que a demanda pela Ample ela aumenta repentinamente. Então João passa a ter uma Ample, mas que agora vale $2. Nesse caso, no final da expansão, João passa a ter dois tokens Ample, né, que valem $1 cada. Ele ganhou um token com isso. A grande questão é que o preço ele não é mais o ponto-chave para a gente poder avaliar o mercado da Ampleforth. A gente tem que olhar para o preço, né, juntamente com o volume de tokens que é negociado nesse mercado. Aí a gente vai começar a entender realmente o que está acontecendo ali. O preço ele é a manifestação do interesse dos agentes, né? Então o preço ele simplesmente significa que, ó, isso aí que você tem, eu quero bastante. Eu estou mais interessado em ter isso que você tem do que ter esse dinheiro aqui comigo, né? Então a pessoa ela fica disposta a pagar mais para ter aquilo, ela vai pagar mais caro, então logo o preço sobe. Mas agora, como a Ample ela tem um preço-alvo, esse preço, quando ele sobe, ele não pode se manter lá em cima por muito tempo. Essa diferença, ela precisa ser corrigida. Ela gerou uma movimentação de volume, né? O volume troca de mão nesse momento, ele precisa ser corrigido e aí ele é distribuído na rede para todo mundo que tem o token da Ample. Né? Mas o contrário também rola, né? Se rolar uma contração, onde tiver muita gente vendendo e pulando fora da moeda, o token vai se desvalorizar, né? E aí as moedas elas vão ser recolhidas. Então isso foi um resumo do hype dessa moeda, né? Na essência mesmo, ela é uma nova criptomoeda com uma característica única, né? Que o seu supply ele é elástico e ele pode mudar todos os dias, porém de forma com que a propriedade dos tokens da Ampleforth eles nunca sejam diluídos. Né? Mas se você não está entendendo muito bem como é que é isso na prática, ou se não está sacando direito o potencial disso, vamos trocar um pouquinho em miúdos. Fazendo uma comparação com outros dinheiros, né? Vamos colocar assim, quando a gente fala de dinheiro tendo um fornecimento elástico, a gente está falando de imprimir dinheiro novo ou remover ele de circulação dependendo da demanda. Então, moedas fiduciárias, como dólares americanos, por exemplo, e nesse caso eu estou usando dólar como exemplo porque a Ample você vai trocar basicamente por Bitcoin ou Tether, né, que é cotado em dólar. Mas isso acontece com qualquer fiat. Então, os dólares são um bom exemplo de dinheiro com supply elástico, quando, por exemplo, o Fed ele pode decidir se imprime mais dinheiro, se está havendo mais demanda por ele, né, ou se ele tira de circulação, se não houver. O Bitcoin, por outro lado, ele é extremamente oposto. O supply do Bitcoin ele é fixo. E o único jeito de acomodar a demanda crescente por Bitcoins é tendo uma alta nos preços. É a lei da escassez. Né? Então, sempre que tem notícia de Bitcoin, pessoal que é de fora e vem entrar, você vê o que? Vê o preço dando um pump, vai lá para cima, depois até volta e tal. Mas essa é a lei de mercado. Agora, mudanças constantes no preço, né, essa volatilidade, elas podem ser problemáticas, especialmente quando a gente está falando de denominar coisas, né, como serviços, contratos, dívidas, esse tipo de coisa, né, dentro daquela moeda. Por exemplo, o quanto que alguém te deve naquela moeda, um contrato, quanto que deve ser pago quando da execução desse contrato, o serviço, quanto que deve ser feito, quando deve ser pago, né, por um serviço feito. Né? Isso tudo fica mais difícil quando você tem essa volatilidade gigantesca, porque uma hora o preço está um, uma hora o preço está outro. Quando você acordou aquela coisa, o preço era um, mas agora o preço está outro. Então como é que fica, né? Aí você pensa que o fornecimento elástico do dinheiro ele pode ser muito útil para alcançar a estabilidade dos preços, porque de fato né? Então logo as fiduciárias elas são melhores, né? Mas então não é bem assim, porque ele também acaba por esbarrar, né, num certo problema que é a diluição do poder de compra. Então, quando o Fed ele aumenta o supply de dólar, através de impressão de dinheiro novo, né, esse dinheiro é colocado em circulação, diluindo a proporção de dinheiro que cada pessoa tinha, né, daquele total de dólares existente. Basicamente, ele torna todo mundo mais pobre, sacou? E o único jeito disso não acontecer é se, por exemplo, o Fed imprime lá, por exemplo, 5% isso do total de dólares, para poder fazer frente com uma crescente na demanda que está rolando. E aí esses 5%, então, eles deviam ser distribuídos proporcionalmente em todas as contas bancárias que tivessem dólar, o que também não é possível, porque muita gente tem o dinheiro na mão, não está na conta do banco. Mas então, para fechar essa parte, ok, o Bitcoin ele é inelástico e insolúvel, moedas fiduciárias como o dólar, né, são elásticas, porém solúveis, e a Ampleforth, né, por sua vez,
ela é ao mesmo tempo elástica e insolúvel. Ela reúne o melhor dos dois mundos, né? Tendo essa característica única, ela reúne o melhor desses dois mundos. E ela tenta resolver dois problemas. Primeiramente, que é o problema da inelasticidade das criptos, né? Porque elas são vulneráveis a choques repentinos na demanda, né? Faz com que seja mais difícil transacionar essas coisas, como eu tinha falado. E também o problema da diversificação, porque ela mira ser uma stablecoin. Atualmente as criptos elas estão muito correlacionadas no mercado, né, e principalmente com o Bitcoin. Então, em teoria, a iniciativa da Ample ela pode fazer com que o preço ele seja desvencilhado, né, dos padrões de preço do Bitcoin, o que é muito interessante. Então, como eu já deixei basicamente bem claro aqui, existem três estados da Ample, né, que é a expansão, a contração e o equilíbrio. Aí vamos entender como é que o protocolo ele se ajusta e como que ele se configura dentro desses estados. Para isso a gente precisa saber que existe uma coisa dentro do protocolo, né? Existe uma coisa chamada Price Oracles. Os oráculos de preço, né? Eles são usados para poder prover preços externos aos smart contracts. Então, existem duas funções principais desses oráculos. A primeira é para poder dar uma certa taxa de câmbio entre a Ample e o dólar. E a segunda é para poder prover um Consumer Index Price Value, ou mais ou menos o valor de preço do índice consumidor. E ele é conhecido como CPI. Esse CPI ele é utilizado para poder estabelecer um alvo, o qual vai vir a ser o preço de uma unidade da Ample. E é nesse preço que o protocolo tenta mirar. O preço-alvo atualmente está em $1, 0,11, e ele representa o poder de compra do dólar em 2019, representado, né, por esse CPI. Então, o preço-alvo é uma parte extremamente importante do protocolo, e ele é usado juntamente com o preço atual, o qual está sendo cotado, né, para que aí o protocolo possa determinar se deve haver uma mudança no total dos tokens ou não. Isso tudo acontece por causa, como eu já até citei, uma função chamada no protocolo da Ample, é a Rebase Function, e ela é chamada todos os dias, aproximadamente por volta das 2 horas da manhã. A Rebase Function, ela faz uso desses oráculos de preço para poder pegar o preço-alvo e o preço atual, né? Em outras palavras, ela pega o preço médio ponderado pelo volume das últimas 24 horas, né? E aí, a partir disso, podem ocorrer os dois desdobramentos que eu já falei, a expansão e a contração. Eu já falei que existe um range também, onde o preço oscila, né? Mas vamos entender como que esse range é calculado. Então pensa, se o preço atual da Ample está cotado acima ou abaixo do preço-alvo, né? Mas ele está dentro de um range de 5%, seja ele positivo ou negativo, o algoritmo ele vai declarar o equilibrium state. E aí, nesse caso, ele não afeta o supply dos tokens, porque o preço atual está encontrando esse range do preço. Agora, se o preço atual da Ample está cotado 5% acima do preço-alvo, ou seja, está ultrapassando esse range de 5%, então o supply ele é expandido. E o contrário também é verdadeiro, caso ele esteja cotado abaixo de 5% do range do preço-alvo, então o supply ele vai ser contraído. Mas, por exemplo, se atualmente o preço da Ample, né, ele estiver sendo negociado em $1,25 e o preço-alvo, né, como a gente já sabe, é de $1,011, então o sistema está em expansão. Uma vez que o preço-alvo mais 1,011 vezes 0,05, né, que seria 5%, é igual a $1,006 155, $1,25 é maior que isso, ou seja, ele é maior que o preço máximo, né, que vai qualificar o sistema como em equilíbrio. Então, aí, como uma resposta a isso, o sistema ele vai se expandir. E essa porcentagem que ela é usada para Rebase Function, esse 5%, ele também é chamado de Equilibrium Threshold. Numa tradução seria como tipo, a limiar de equilíbrio, né, aquele limite de equilíbrio. Esse Equilibrium Threshold é um dos parâmetros mais importantes do protocolo da Ample, né? Porque ele que vai delimitar isso aí. Então, ele é uma referência para o preço. E o segundo parâmetro seria o Smoothing Factor. Ele é interpretado como tipo, um suavizador, né? Também é chamado de Dampening Factor, um fator de amortecimento. Ele basicamente é usado para poder evitar mudanças agudas no supply da moeda, né? Toda vez que tiver uma movimentação. O que ele faz é o seguinte, atualmente o protocolo separa essa cadeia de fornecimento em um período de 10 dias. Então, isso significa que, por exemplo, né, a Rebase Function ela resulta em uma expansão de 50%. Né?
Esses 50% vão ser então divididos em 10 dias, resultando num acréscimo de 5% por dia, desde o dia que essa função foi chamada. Essa função, inclusive, ela é chamada uma vez a cada 24 horas, tá? E ela é uma stateless operation, significa dizer que é um protocolo sem estado, onde considera cada requisição como se fosse uma transação independente. Não está relacionada a qualquer requisição anterior. Ou seja, o protocolo da Ample ele não tem nenhuma memória da cadeia do supply do dia anterior. Ele tem que recomputar o potencial de mudança do supply todos os dias, baseado na informação mais recente. E isso tudo que eu falei até aqui é implementado como uma série de smart contracts, né? Tudo implantado na blockchain, do Ethereum. E o token implementa a interface RC20. Aí agora falando assim dos objetivos da Ample4, numa perspectiva de curto prazo, a Ample ela mira em ser uma forma de diversificar o portfólio de cripto, né? Porque ela quer ser uma moeda menos correlacionada ao preço do Bitcoin, e comparada às outras criptos do mercado, né? Então ela quer ser uma stablecoin. E por mais que no momento, né, ela seja exatamente o contrário disso, porque no início a volatilidade é muito alta enquanto o sistema busca o equilíbrio, no futuro, quando ela atingir uma capitalização de mercado mais alta, ela tende a se estabilizar. Agora, no meio prazo, ela pretende ser usada como garantias colaterais em protocolos de DeFi. E o objetivo de longo prazo seria criar uma alternativa aos bancos centrais, né, que seja adaptável a choques. Então, quando se tratando da Ample, é importante assim olhar para os números dos tokens, né, juntamente com o preço, para poder ter essa visão mais completa do portfólio. Senão você vai ficar perdido e não vai entender o que está acontecendo. Pô, a moeda subiu pra caramba, depois corrigiu e tal. Você não vai entender direito. E, pô, ela é uma stablecoin, como é que isso está acontecendo, né? E, assim, por mais que seja um projeto extremamente interessante e com um background, né, de se impressionar, porque a equipe dos devs ela é composta por gente grande, gente inteligente, né? São engenheiros, acadêmicos, investidores, né? Vou citar aqui, você tem engenheiros do Google, do Facebook, tem pessoas de Harvard, Yale, Stanford, MIT, Oxford e tem mais também, mas assim, ainda assim você tem que ir com calma, né? Porque também tem gente grande investindo por trás, tem dinheiro comprometido ali, né? As empresas ali que estão patrocinando isso, tem bastante interesse ali, mas ainda assim é uma coisa nova, tem que ir com calma. O mercado das criptos é inteiramente novo, né? Muita coisa pode acontecer. A capitalização de mercado da Ample hoje está na casa de 400 milhões de dólares. A gente pode esperar que chegue na casa dos 10 bi, ou quem sabe 50. Tem espaço para crescer, né? Se for pensar que o Bitcoin, pai das criptos, tem fácil aí seus 200 bi. Então tem espaço para poder crescer sim, mas todo investimento é um risco, né? E como eu disse, tem muito interesse ali, né? A maior parte dos tokens eles estão em exchanges centralizadas, existem riscos reais de hack, né? Enfim, tem muita atenção voltada para esse meio. Então, também se a gente for olhar para a porcentagem que a equipe detém, isso é um ponto muito interessante. Isso é um ponto muito interessante porque se a gente for olhar, né, para essa porcentagem que a equipe detém do mercado da Apple hoje, é algo muito grande, né? Aqui, ó, os dados. Dentro de um supply de 50 milhões de tokens, você tem uma distribuição de 25% fica para equipe conselheiros, 20% tesouro, 23,2% de ecossistema, 18,5% de seed investors, 10% de IEO e 3,3% de investidores série A, né? Isso é uma red flag bem grande, né? Porque basicamente, ó, Team and Advisors, Ecosystem and Treasury é a empresa como um todo. É a empresa como um todo. A gente pode dizer que o tesouro ele é destinado para fazer airdrops, faucets, ou o que for, mas o mesmo para o ecossistema também pode ser, vai ser usado para desenvolver novas features, novos projetos, etc. Mas fato é que isso tudo é controlado pela mesma pessoa, né? Pelas mesmas pessoas, pelo mesmo grupo, né? Então a gente está falando aí de o que quase 70% controlados, né? Então assim a grande questão é que
como eu já deixei bem claro nesse vídeo, né, se o bolo cresce, a sua fatia também cresce. Então, a sua porcentagem ela vai continuar a mesma. Então, basicamente, esses caras podem ter 70% do supply para sempre, sacou? Desde que eles não vendam esses tokens, eles vão ter 70% do supply. Como eu disse, a Ample, assim, ela é uma moeda que visa ser uma stablecoin. Ela quer substituir os bancos centrais, né? Ela quer ser usada como uma moeda universal, default. Então, assim, é a moeda daquele famoso provérbio, né? Comprar cafezinho com Bitcoin. Imagina 70% do supply, 70% do supply mundial nas mãos de um grupo de pessoas, né? Enfim, é uma iniciativa nova, tem muito interesse aí. Lá fora tá um hype gigantesco, muita gente já surfou o início e ela ainda meio que tá nesse início, né? Tem muito market cap para ganhar ainda, mas juntamente com isso veio muito FOMO, o Fear of Missing Out. Então tem assim, tem muita gente com medo de perder o trem, né? Quer subir a qualquer custo antes que parta, então tem que ir com um olho aberto, o outro fechado, tudo é um risco. No momento a Apple é especulação, né? O longo prazo assim vai dizer se vai rolar realmente, vai dar certo o projeto, vai se tornar uma stablecoin e vai ser difundida, né? Mas ela, assim, não tô também criando medo, não tô fazendo FUD ao redor dela, porque é um projeto, sim, muito interessante, no mínimo interessantíssimo, né? E merece aí uns minutos da nossa atenção para poder dar uma olhada e entender como é que é. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o white paper e o headbook desse projeto para vocês poderem dar uma lida. Está disponível no site dos desenvolvedores, né? Eu vou deixar o link aqui. Tá em inglês, mas vale a pena dar uma conferida, ver mais a fundo o que eles estão falando e trazendo, né? E é isso aí. Obrigado aí por assistir ao vídeo e até mais.